Vamos continuar aqui apresentando os nossos parceiros e participantes desta live de hoje, representando a OCB-MS, que é o sindicato e a Organização das Cooperativas Brasileiras no Mato Grosso do Sul, o presidente Celso Regis. Celso, boa noite mais uma vez, seja bem-vindo. Boa noite, Ginês. Boa noite nesse momento em todo o estado de Mato Grosso do Sul e no mundo inteiro, né? Essa fórmula aqui de nós aprender um pouco mais de se comunicar, realmente a CBN saiu na frente. E o programa CBN na frente, o sistema OCB, que representa todas as mais de 100 cooperativas, empreendimentos cooperativos que Comércio, Senac, e em especial o professor Maílson. O professor Maílson é uma enciclopédia da economia mundial, eixos da cooperação. Não menos importante, as questões econômicas para fazer frente a tudo isso, Ginês. Estamos aqui ansiosos para ouvir o nosso ministro. Obrigado, grande abraço, sucesso. Ok, Celso, muito obrigado pela participação. Olha, representando o Sebrae MS, o diretor de operações, o Tito Estanqueiro, também estará com a gente hoje. Tito, muito boa noite. Boa noite, Ginês. Boa noite, convidado, nosso ministro, ex-ministro Maílson da Nóbrega. Boa noite aos demais que já me antecederam, parceiros, não é? Como o Senac, o Vítor, de Melo, mas sobretudo boa noite a todos aqueles que estão nos escutando. Quero dizer da importância desta ação, CBN Ação, que corrobora com certeza para levar informação essencial para o empreendedor, para a tomada da decisão. Esperemos que o ministro hoje nos traga sinais auspiciosos, positivos, porque é nesse contexto que o Sebrae atua aqui em Mato Grosso do Sul, buscando oportunizar as empresas, consultoria. Fizemos uma grande ação de protocolos de biossegurança para garantir ao consumidor, quando vai aos estabelecimentos comerciais ou quando adquire algum bem ou serviço, que está salvaguardada, portanto, a integridade, que o empresário está salvaguardando para que evite a eventualidade de disseminação de algum problema. Portanto, somos positivos, acreditamos que estamos aqui para aprender, junto com todos os nossos parceiros das entidades do Conselho do Sebrae, as associações empresariais, a Federação das Associações Empresariais, que é um braço fundamental para a atuação do Sebrae em todo o estado, junto com a FamaSul, FIEMES. Ok, Tito. Bem, como a gente está... O Tito falou muito bem, né? O Celso também falou muito bem. A gente está inovando, estamos fazendo aqui algo que a gente não estava acostumado ainda a fazer, uma apresentação dessa importância de forma online, respeitando o momento que a gente vive hoje, não só no Brasil, mas no mundo, por conta da pandemia. E é claro, toda inovação, toda situação ao vivo, às vezes algumas coisas fogem do controle. Sinal de internet, microfone, né, às vezes um fone que não funciona direito. Então a gente vai recomeçar a nossa apresentação, né, destacando novamente a importância desse evento. Já vamos começar agora, André? André que está aqui no controle com a gente. Vamos começar exatamente neste momento, é isso? Vamos só aguardar aqui então, esperar aqui uma orientação da parte técnica para que a gente faça a retomada. E claro, que o importante aqui é a informação, é o conteúdo, e a gente não quer que isso fique comprometido de alguma maneira. Então a gente está testando aqui o áudio, a retransmissão, o sinal de internet, né? A gente percebe que a gente está aqui online e estamos acompanhando. Vai trocar por onde?
CBN em Ação Live 2020. Realização: Grupo RCN de Comunicação e CBN Campo Grande. Patrocínio: São Francisco, uma empresa do Sistema Apvida. Sistema FamaSul. Concessionárias Ford, Automaster e Monza. Hospital Proncor. Sistema OCB-MS e Unigran EAD. Apoio: Fecomércio MS, Senac MS, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Sebrae MS e Zoom Publicidade. Cita todo mundo rapidamente, não precisa dar abertura, vai lá. Bem, já estamos de volta, reconectamos aqui e era uma variação na internet, a gente já recuperou o sinal. Bem, a gente está fazendo essa série de lives, vamos juntos até o final do ano, debatendo economia, debatendo saúde e cenários para Mato Grosso do Sul e também para o Brasil. Bem, os nossos convidados de hoje, eu já falei agora há pouco, representando o Senac e a Fecomércio, o diretor regional do Senac, o Vitor Melo, ele participou com a gente aqui agora há pouco, representando o Grupo Master, o diretor Luiz Antônio de Souza Campos, que também já deu aqui uma palavrinha com a gente, representando a OCB-MS, que é o Sindicato e a Organização das Cooperativas Brasileiras no Mato Grosso do Sul, o presidente Celso Regis. O Tito Estanqueiro, que é diretor de operações do Sebrae-MS, também falou um pouquinho com a gente. E vamos agora fazer contato, então, representando o governo do estado de Mato Grosso e Desenvolvimento Econômico, o Jaime Verruc. Jaime, boa noite, está me ouvindo bem? Tudo bem, boa noite. Estou te ouvindo bem, boa noite, Genês. Seja bem-vindo, Jaime. Primeiro, cumprimentar a Rádio CBN, obrigado pelo convite aí, o Governo do Estado. Obrigado. Primeiro, cumprimentar a Rádio CBN, todo o grupo que está fazendo esse trabalho excepcional. E hoje, realmente, a gente tem a oportunidade de discutir aí as tendências da economia com o ex-ministro Maílson da Nóbrega. E, com certeza, o Mato Grosso do Sul aí, temos várias discussões a fazer, perspectiva de exportação, reforma tributária, coisas extremamente importantes para que a gente possa debater e possa, obviamente, tomar ações de política pública, né, ao desenvolvimento do Estado. Então, boa noite a todos e, realmente, a apresentação, depois uma excelente interação com o ministro. O primeiro que eu chamei aqui, que foi o Maurício Saito. Nós não temos o Maurício? Não temos o Maurício. Então, vamos ao seguinte, a gente vai continuar o nosso cronograma aqui de conversa. O Maurício e os outros convidados terão de interagir diretamente com o nosso convidado especial de hoje. Antes de apresentá-lo, eu quero destacar aqui que o RCN e o CBN em Ação Live conta com o patrocínio da São Francisco, uma empresa do Sistema Apvida, Sistema FamaSul, concessionárias Ford, Automaster e Monza, Hospital Proncor, Sistema OCB-MS, Senac MS, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Sebrae MS e Zoom Publicidade. A realização é do Grupo RCN de Comunicação e Fazenda Maílson da Nóbrega, autor de vários livros, também é colunista da Veja, onde escreve sobre economia, política e história. Vamos falar com ele agora, fazer contato com o ministro. Boa noite. Sobre a sociedade e a economia do Brasil. Depois da pandemia, ou vamos sair da pandemia, mais pobres, mais desiguais, mais fragilizados economicamente, mais endividados. A destruição de valor e de capital que estão ocorrendo neste momento não tem precedentes no país. E a pandemia consolida, infelizmente, um quadro que já vinha de antes, que é um problema estrutural em que o Brasil se transformou numa economia de baixo crescimento, né? No curto prazo, eu acho que temos boas notícias, eu diria são 3 boas notícias que eu realço aqui. A primeira, a recuperação da economia está se dando a um ritmo melhor do que se imaginava. Houve quem previsse que a economia podia cair 10, 11% este ano. O FMI falou em 9,3%. Está tudo caminhando para ser algo entre 5,5% e 6%. É grave, mas não tão grave quanto se imaginava, né? A segunda é que nós vamos ter taxa de juros baixa por um longo período. A Selic de 2%, que pode até cair, não é o cenário mais provável,
mas pode cair para 1,75 até o final do ano. Ela ficaria nesse nível até o fim do terceiro trimestre. Isso tem importância de todos os tipos. Primeiro, facilita a renegociação de dívidas, que é uma característica desse momento. É fundamental para o crédito imobiliário, decisões de comprar casa própria, renovar, mudar de habitação, tem muito a ver com a taxa de juros, porque ela influencia o valor da prestação e sua compatibilidade com a renda dos interessados. E, finalmente, pela primeira vez em muitos anos, nós temos chances reais de aprovar uma reforma da tributação do consumo. O projeto que é a PEC 45 da Câmara, a PEC 110 do Senado, está sendo discutido por uma comissão mista. Os estados de todo o país aprovam por unanimidade a ideia e a reforma, se afinal concretizada entre agora e ao longo de 2021, terá efeitos fortes na economia brasileira. Aumentará o potencial de crescimento. O cálculo é que em 15 anos nós vamos acrescentar 20 pontos de percentagem ao nosso potencial de crescimento, né? Eu diria que tem três preocupações. A primeira é a questão da dívida. Esse é o grande problema fiscal do país, que pode desorganizar a economia se não for adequadamente tratado. A relação entre a dívida e o PIB, que é o principal indicador de solvência do setor público, está caminhando para terminar o ano em torno de 100% e continuar subindo pelo menos um ou 2 anos, né? Mais. E como lidar com isso? O custo da pandemia, que vai ser de 800 a 900 bilhões, que agrega mais tamanho à dívida pública, você pode resolver isso de uma forma, mas eu vou comentar lá na frente, né? A segunda preocupação é, as três preocupações, a primeira, a dívida pública, como eu mencionei, a segunda são ameaças ao teto de gasto, né? Que circular dentro do governo, fora do governo, economistas pedindo uma revisão desse teto de gasto, uma flexibilidade. Eu acho que se acontecer isso pode ser um desastre. O teto de gasto é a âncora fiscal do país, não é simples lidar com ele, ele vai ficar cada vez mais difícil de manter, mas a mudança do teto, a flexibilização, pode jogar o Brasil numa crise muito séria de dominância fiscal, a inflação pode voltar sem controle, a economia fica mais fragilizada, as desigualdades aumentam, uma catástrofe, digamos assim, né? E, em terceiro lugar, eu acho que há riscos de o ministro Paulo Guedes não continuar à frente da pasta da economia. Não é coisa já, não tem essa ameaça agora, o presidente tem dado demonstrações de prestígio do ministro, mas é que há um ambiente formador de uma incompatibilidade entre a questão fiscal, da qual o ministro não pode abrir mão, e as demandas dentro do próprio governo, e talvez mesmo do presidente, para aumentar gastos. A ideia de que um aumento de gastos poderia favorecer a expansão da economia. Se o aumento de gastos produzisse desenvolvimento, o Brasil já seria rico, né? Porque nós estamos nessa pisada há mais de 30 anos, gastando mais do que se arrecada, e a economia está em recessão, né? Então, essas são três preocupações sérias para o futuro, né? Eu acho que no campo político nós tivemos uma mudança recente, no último mês, que é o surgimento de um novo Bolsonaro. O fim, ou a suspensão, ninguém sabe ainda, da postura de confrontação, de ataques aos poderes, ataques à imprensa, estímulo a manifestações autoritárias que pediam o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo, né? Essa mudança que se acentuou nos períodos em que ele contraiu a coronavírus, criou um novo ambiente muito mais favorável, né? O presidente ganhou popularidade, não é? Houve uma mudança no eleitorado, enquanto ele estava apoio por suas atitudes nas classes média e alta, ele passou a ganhar muito mais popularidade e compensar, mais do que compensar,
né, nas classes menos favorecidas, particularmente aquelas que foram beneficiadas pelo auxílio emergencial. E com isso, a popularidade do presidente pulou de 32% para 37%, de ótimo e bom. Desses 7 pontos de percentagem de aumento, 3/5 vieram de beneficiários do auxílio emergencial, né? Ele tem a imagem dele reforçada com essa atitude. A ideia do Renda Brasil pode se viabilizar com esse ganho de popularidade, né? Ele tem feito viagens frequentes agora para realçar mais ainda a sua imagem. Foi 3 vezes já em menos de um mês ao Nordeste, que é uma área onde ele está ganhando terreno em termos de avaliação positiva, né? Melhorou o relacionamento com o Congresso. Ele deixou para trás aquela ideia de que governaria em articulação com as frentes parlamentares, a frente da bala, a frente da agricultura, a frente disso, a frente daquilo. Isso era uma ideia ingênua. Nenhum país e nenhum sistema político funciona de frentes parlamentares, de bancadas, né? Funciona à base de partidos e coalizões. É claro, ele precisa... abraçar o Centrão foi uma reação ao risco, né, que foi imposto a ele e à família pela prisão do Fabrício Queiroz, né? Mas isso acabou funcionando para melhorar o relacionamento dele com o Congresso, né? Ele precisa agora formar uma base parlamentar majoritária, estável e coesa, que é aquela que assegura as condições de governabilidade. O risco que ele corre, primeiro, é voltar atrás nessa postura. Aliás, esses dias ele está voltando atrás, né? Ele voltou a ser o Bolsonaro de antes, naquela agressão jornalista do jornal O Globo e no uso de uma palavra de baixo calão para se referir à imprensa no discurso de ontem, né? E o outro risco é o projeto de reeleição conduzir o país a uma crise fiscal mais séria do que é a atual, ou seja, gesto de responsabilidade fiscal levaria o país a uma situação periclitante, né? Portanto, são riscos que podem nos colocar novamente na situação de dominância fiscal, na inflação de volta, na recessão e assim por diante, né? Os desafios pós-pandemia. Há 2 desafios, grandes desafios no pós-pandemia, na minha avaliação. Primeiro, o de recuperar a economia. O segundo, de enfrentar o risco da insustentabilidade da dívida pública. A recuperação da economia não tem espaço fiscal para, né? Desta vez, a recuperação tem que repousar no setor privado, investimentos, sobretudo na área de infraestrutura. O setor privado tem fontes para isso, né? Que são as privatizações, as concessões e os marcos regulatórios, que já saiu do saneamento, que pode atrair investimento de 500 a 700 bilhões de reais, e está no forno, ainda discutindo no Congresso, o marco regulatório do gás, que pode ter uma importância grande no país, no sentido de reduzir custos de produção, de ampliar o uso de uma fonte de energia mais limpa, né, e com efeitos muito positivos para a economia brasileira. Felizmente, nós temos que esperar um pouco pelas reformas, porque o país tem uma capacidade ociosa muito grande, a indústria está operando abaixo de 60% de sua capacidade, quem está a todo vapor hoje é o agronegócio, né? Tem uma capacidade ociosa da mão de obra, e isso permitirá uma recuperação cíclica, como os economistas chamam, aquela recuperação que ocupa a capacidade ociosa e não é necessário mais investimentos. Isso pode nos levar a um crescimento no próximo ano de 3,5% a 4%. Portanto, podemos esperar que as reformas que estão em andamento, inclusive a tributária, produzam os seus efeitos sobre a economia, né? E na questão fiscal, deixe-me repetir, este é o principal calcanhar de Aquiles da economia brasileira nos tempos atuais. É o maior risco fiscal da história, o colapso da dívida pública.
Existem duas opções para lidar com isso. A primeira, que é esposada por alguns economistas e certamente pelo governo, é dizer o seguinte: olha, nós vamos administrar essa dívida. Vem as reformas, nós temos duas vantagens, que é juros baixos e ampla liquidez, embora a taxa Selic influencie só uma parte da dívida, uma outra parte, a maior, é influenciada pela chamada curva longa, né, de juros, que hoje está em 7%, não é 2%. Tanto assim que o Tesouro não está consolidando as demandas do mercado para a venda de títulos públicos de mais longo prazo. O Tesouro está preferindo colocar papéis de curto prazo. Isso produz uma redução, uma piora, digamos assim, do perfil da dívida e cria uma nova vulnerabilidade, qual seja uma mudança do cenário internacional, e o Brasil tem que renovar a sua dívida com mais frequência. Mas eu acho que nesse momento é a estratégia adequada a ser adotada, como vem sendo feito pelo Tesouro Nacional, né? Além de mais, você pode se dizer que todos os países se endividaram, não foi só o Brasil, né? Porque tiveram que lidar com os problemas, a emergência da pandemia. Isso é verdade, mas precisa fazer vamos dizer, uma observação. É que o Brasil sairá como o mercado emergente mais endividado da história. O FMI agora fez uma estimativa do endividamento público dos mercados emergentes, inclusive ao Brasil. A relação dívida-PIB deve aumentar em 7 pontos de percentagem no ano 2020. No Brasil, o aumento será de 22 a 23 pontos de percentagem. O Brasil ficará de longe o mais endividado e mais encalacrado, digamos assim, em termos de relação dívida-PIB, entre os mercados emergentes relevantes. A outra opção é uma opção mais ousada, difícil politicamente, que seria adotar uma estratégia que os britânicos adotaram a partir da crise de 2008, que foi um programa de longo prazo para reduzir nominalmente a dívida. Aqui no Brasil teria que ser por um aumento de tributação. O corte de gasto não é suficiente para isso, a margem de gasto não passa de 0,5% do PIB, e o Brasil vai precisar gerar superávites primários nos próximos anos na ordem de 2 a 2,5% ao ano. Seria uma tributação temporária destinada exclusivamente a reduzir a dívida, não incluiria a tributação sobre o consumo, porque impacta proporcionalmente mais os menos favorecidos, seria uma tributação sobre a renda, a propriedade e aqui e acolá a riqueza, sem partilha desse recurso com estados e municípios, nem para base, para despesas com educação e saúde. Seria exclusivamente 100% para lidar com o problema da dívida e recuperar muito rapidamente a confiança na economia brasileira e afastar o risco, o medo do calote que está crescendo pouco a pouco, né? É uma situação dramática, como vocês estão vivendo, mas eu acho que não é hora para a gente pensar que o mundo vai acabar, né? Que o Brasil vai entrar em colapso. Não é nada disso. Nós já vivemos crises como essas e vencemos, né? Além do mais, ao longo dos últimos 30 anos, 30 e poucos anos, o Brasil edificou uma base que tornou-a mais resiliente, mais resistente à crise, né? Essa é uma base de conquistas institucionais, econômicas e sociais que colocam uma posição favorável relativamente ao que ocorria no passado. O Brasil tem instituições muito sólidas, elas foram postas à prova recentemente e têm funcionado. O país tem uma base industrial complexa e diversificada, apesar dos problemas que a indústria tem sofrido mais recentemente. O agronegócio, nem preciso falar, vocês sabem isso mais do que eu, o agronegócio é campeão, é o setor campeão do Brasil, é o setor onde a produtividade mais cresce. O Brasil se transformou no maior exportador mundial de 6 produtos: carne, café, açúcar, frango, suco de laranja, né? Etanol. Passamos os Estados Unidos como o maior produtor mundial de soja, já éramos o maior exportador mundial
de soja, né? O Brasil tem um balanço de pagamento saudável, tem reservas internacionais que superam a dívida externa, o balanço de pagamento está sendo reforçado forçosamente pela crise, né? Diminuir as importações, diminuir as viagens internacionais. Este mês de julho, por exemplo, saiu hoje o dado do Banco Central, tivemos um superávit em conta corrente do balanço de pagamento de 1 bilhão e 600 milhões. Há 12 meses atrás foi um déficit de quase 4. E a última vez que tivemos superávit em conta corrente foi há 14 anos atrás. Tá? Então, essa é também uma posição muito sólida do Brasil. Né? Temos um cenário promissor na área do pré-sal, na área do gás, né? Temos um forte mercado interno, o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo e é um país de oportunidades, como a gente sabe. Né? E o Mato Grosso do Sul, me permitam, eu estou distante aqui do Mato Grosso, mas estudei um pouco, o pessoal aí da CBN me ajudou, né? A tendência estuda os estados individualmente, né? Alguns dados aqui que eu trago são da tendência, né? O último estudo da tendência, consultoria da qual eu sou sócio e fundador, mostrou que Mato Grosso do Sul tem a economia mais resiliente do Brasil. E os seus motores de crescimento são a produção do agronegócio, a indústria e o turismo. Né? A soja, em Mato Grosso do Sul, é onde a soja mais cresce. Né? Ela se beneficia de uma demanda da Ásia que é crescente, especialmente da China, se beneficia do câmbio favorável, celulose, papel e produtos do papel. O Mato Grosso dispõe de um polo de papel e celulose, que é um dos maiores, se não o maior do mundo, com a vantagem de estar na proximidade do Porto de Santos e do estado de São Paulo. Não é? Esse segmento tende a crescer não só pela demanda da China de papel e celulose, mas papel de maior sofisticação, como é o tixo, né, que é usado para higiene e limpeza. Né? O setor se beneficia também da tendência que vai ser crescente de substituição do plástico por papel, né? E tem câmbio favorável. Né? O câmbio realmente está muito favorável à exportação. Né? O Mato Grosso é forte também em derivados de petróleo, biocombustíveis. Né? No caso do etanol, por exemplo, a tendência é uma recuperação com a flexibilização do isolamento social e a retomada do consumo de combustíveis e beneficiar o etanol. A pecuária, Mato Grosso continua sendo um polo importante de produção, né? É pioneiro na criação do novilho precoce, a sua pecuária está passando de extensiva para incentiva, tem produtividade elevada, competitividade, plantas industriais modernas, adaptadas a cada tipo de mercado, né? Enfim, Mato Grosso. Eu tenho que mencionar também o turismo, as suas belezas naturais, a diversificação econômica, né? E por isso, na estimativa da tendências, Mato Grosso do Sul terá o maior crescimento do PIB do Centro-Oeste no próximo ano, da ordem de 3,5%. Portanto, Mato Grosso está de parabéns pelo seu potencial, que tem sido bem aproveitado pelo seu empresariado, pelas ações do governo. Não há do que se queixar, há o que comemorar. Em resumo, é isso a mensagem que eu traria para vocês. A situação é difícil, há riscos de uma crise fiscal séria, mas as bases da economia e situações como o do Mato Grosso nos fazem ficar confiantes da nossa capacidade de superar essa dívida e voltar a crescer de forma mais elevada no futuro. É isso aí, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Estou à disposição para o debate. Muito obrigado. Ok, Maílson da Nóbrega colocou sua explanação, né, sua visão dos pontos, dos obstáculos que temos pela frente, mas também ressaltou dados positivos, cenários até, de certa forma, otimistas para Mato Grosso do Sul. E vamos começar então com a participação, com a nossa interação aqui agora, porque os convidados que estão com a gente farão perguntas diretamente para Maílson da Nóbrega, que pode responder imediatamente. Vamos começar então
pelo sistema FamaSul, que é a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Quem vai participar com a gente é o presidente Maurício Saito. Tivemos um probleminha no começo e não conseguimos falar com o Maurício, então eu dou as boas-vindas agora. Maurício, seja bem-vindo e já pode fazer a sua pergunta direto para o Maílson da Nóbrega. Bom, boa tarde, Inês, boa tarde a todos os participantes. Eu gostaria de saudar aqui o ministro Maílson e já entrar baseado naquilo que o senhor acabou de comentar do potencial que existe aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul, a partir do momento que a tendência dá esse indicativo da nossa possibilidade e demonstra a nossa capacidade agropecuária. Então, diretamente relacionado a isso, ministro, eu quero fazer algumas considerações para poder formular a pergunta. Primeiramente, lembrar que nós tivemos um crescimento muito baseado, e o senhor sempre ressalta isso, muito baseado na nossa capacidade de produção, dado a nossa natureza, aqui dentro do estado de Mato Grosso do Sul, além da fertilidade que nós temos nos nossos campos, o empreendedorismo do produtor rural e, aliado a isso, comunidade científica bastante atuante, que dá novas tecnologias de produção aos nossos produtores, não só aqui de Mato Grosso do Sul, mas no nosso país. Pensando nesse aspecto, nós também temos um estado que nos últimos 10 anos diminuiu a sua área de produção pecuária em 3 bilhões de hectares, exatamente pela capacidade de introdução de novas tecnologias de produção e aumento de diversificação das atividades dos nossos produtores. Isso traz uma consequência natural, que é o nível de investimentos que nós temos por parte do produtor, também alicerçado naqueles programas anuais de planos de financiamento, né, dos programas agropecuários anuais, e que fazem com que o nosso estado também tenha um acesso ao crédito oficial bastante significativo. A minha pergunta é, ministro, qual a sua opinião, dado todo esse cenário, imaginando tudo isso que o senhor acabou de colocar, da dificuldade do poder público principalmente em cumprir as suas metas fiscais, lembrando que nós temos um momento de crise bastante acentuado dada a Covid-19 e, ao mesmo tempo, uma necessidade de, pensando nesse crescimento que tem Mato Grosso do Sul nos últimos 4 anos, aí, superiores a 7% no plantio de soja, só para dar um exemplo ao senhor, e aí a nossa necessidade também desses recursos oficiais. O senhor acredita que esse discurso mais liberal por parte do governo de fato irá acontecer, ou ainda nós teremos essa dependência que temos de forma natural pela necessidade de investimentos dos recursos oriundos do poder público? Olha, Maurício, eu sinto dizer que eu não vejo nenhuma chance de uma participação importante do governo federal na questão do investimento público, né? O Brasil tem passado consistentemente por uma redução da capacidade de investimento do setor público. Para você ter uma ideia, há 45 anos atrás, o setor público investia 10,5% do PIB, incluindo as estatais. Este ano vai ficar por volta de 1,5% do PIB só. A margem de investimento público para o ano de 2021 é praticamente inexistente. E é por isso que, com razão, o ministro da Economia tem assinalado que esta é uma recuperação que acontecerá de forma inédita com o apoio do setor privado, né? Nós estamos correndo, inclusive, o risco de o governo não ter dinheiro sequer para manter suas atividades básicas do dia a dia, né? Se realmente daí o risco de aumentar a pressão para eliminar o teto de gasto, como eu já mencionei na minha apresentação, seria um desastre. Não contemos com o setor público. Quanto à agenda liberal, né, tem uma agenda liberal radical do ministro Paulo Guedes, né? Ele tinha o sonho de fazer uma revolução liberal no Brasil e ele está se rendendo um pouco à realidade. A realidade brasileira é muito diferente. Você tem uma grande quantidade de brasileiros, 60%, 70%, às vezes 80% dos brasileiros são contra a privatização de estatais. E o próprio presidente Bolsonaro deu um chega para lá no programa, digamos assim,
e disse que não apoiaria a privatização do Banco do Brasil, da Petrobras, da Caixa Econômica, dos demais bancos oficiais. Né? Isso representa 80% do universo privatizável, 80% do capital das empresas estatais. Né? Nós vamos ter alguma privatização, mas é muito irrelevante para a ambição que constava dos momentos iniciais do ministro Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia. Ok, vamos prosseguir então com a nossa dinâmica aqui. Vamos passar a voz agora para o Senac MS e a FEComércio MS. Quem vai fazer a pergunta é o diretor regional do Senac, o Vitor Mello. Vitor. Mais uma vez a todos. Quero parabenizar o ex-ministro Mailson da Nóbrega pela abordagem. E a minha pergunta vai mais no sentido das reformas, né? Nós temos aí a questão da agenda de reformas. Nesse ano, nós iniciamos aí com uma fala muito forte do governo em relação à reforma tributária e à reforma administrativa. E com a pandemia, a gente viu aí essa agenda de reformas ser um pouquinho esquecida, e agora que a gente viu a retomada dessas negociações, das conversas todas em relação à reforma tributária e reforma administrativa. Eu acho que o governo iniciou no ano passado, pegando carona no governo anterior e fazendo uma grande reforma, né, que foi a reforma da Previdência, e agora a gente precisa dar sequência nisso para o país ganhar competitividade. Mas isso tudo depende de fatores políticos, como o senhor próprio já abordou. O governo do presidente Jair Bolsonaro iniciou o seu mandato optando por não fazer uma base muito sólida no Congresso. E agora, esse ano, parece que a gente está vendo já uma movimentação para tentar fazer uma base. Mas, de fato, se não tiver uma conciliação entre as questões políticas do Congresso Nacional e os desejos da equipe econômica, né, capitaneada pelo ministro Paulo Guedes, as reformas elas não vão acontecer, pelo menos ao passo que o Brasil precisa. E eu queria saber do ex-ministro Mailson da Nóbrega como é que ele vê essa questão, se ele acha que pode ser um risco para o país essas reformas não passarem ou passarem de uma forma muito tímida, e se é por isso que ele acha que pode ser que no futuro o ministro Paulo Guedes não fique no cargo. Se o senhor vê risco dessas reformas em relação à permanência do ministro Paulo Guedes? Olha, eu não estou profetizando a demissão do ministro Paulo Guedes, deixa-me acentuar isso. Eu estou achando que pode chegar a um ponto de ruptura inevitável, em que ele defende a austeridade fiscal, do contrário, ele destrói a sua reputação, e ele não resiste às pressões internas do governo, ele vai preferir sair, não é? Ou ser demitido como alguém que resiste aos desejos políticos do presidente. Quanto às reformas, olha, eu estou moderadamente otimista com a reforma tributária. Eu acompanho essa questão tributária, particularmente na área do consumo, desde os tempos que eu era secretário-geral do Ministério da Fazenda. Eu fiz parte de uma comissão de reforma tributária em 1983, portanto há 37 anos atrás. Acompanhei todas as tentativas e nós temos aqui algumas novidades nessa reforma tributária do consumo, que é a PEC 45 e a PEC 110. Primeiro, há um cansaço da sociedade, do empresariado, com esse caos, essa bagunça, esse manicômio da tributação do consumo, do qual o ICMS é a figura mais expressiva. O ICMS muda por semana 70 vezes no país. Isso é uma bagunça, né? Em segundo lugar, os estados se convenceram que o ICMS não tem futuro. O ICMS foi criado em 1965, entrou em vigor em 67, com o nome de ICM, os mais antigos se lembram disso, quando o Brasil tinha o mercado de bens como dominante na economia. O serviço era o quê? 30% da economia. E se inverteu. Os serviços são 70% da economia hoje. E, portanto, a tendência
da base tributária do ICMS é minguante, ela está diminuindo, né? Além do mais, ficou difícil de administrar essa pletora de incentivos fiscais baseados no ICMS, né? E por isso, pela primeira vez na história, os estados decidiram apoiar unanimemente a reforma tributária que está no Congresso. Claro, eles apresentaram um substituto, criando mais ou menos na mesma linha, que é a tributação, a criação do imposto de ICMS sobre o valor agregado, a tributação do consumo agregado, é a mais eficiente, já testada em todo o mundo. Tem 160 países que adotam esse método, inclusive todos da União Europeia, a Austrália, Nova Zelândia, praticamente toda a América Latina, né? O Brasil tem uma bagunça, o IVA do ICMS, o IVA do IPI e assim por diante, né? Então, os estados, eles demandam, e com razão, que eles vão renunciar ao ICMS, que é usado para atrair investimentos, e eles precisam de um recurso para um fundo de desenvolvimento regional. Eu acho isso muito razoável, o Ministério da Economia vai resistir, mas eu acho que pode ser o ponto de fechamento desse acordo, a decisão sobre o Fundo Regional de Desenvolvimento, né? Tem a liderança do Rodrigo Maia, que patrocinou o projeto, indicou Baleia Rossi, deputado do PMDB de São Paulo, como autor da proposta, o deputado Aguinaldo Ribeiro, da Paraíba, que está senhor da situação, ele domina esse campo, né? O Bernardo Pi, que é o autor do grupo, o líder do grupo que preparou a reforma, está no sacerdócio dele, não só participando do debate, mas comparecendo permanentemente nas discussões no Congresso Nacional, né? Eu acho que há chances até, e essa é a minha opinião também do API, de que essa proposta seja aprovada na comissão mista já este semestre. E com alguma sorte até na comissão especial. Ficando para 2021 a aprovação no plenário e aprovação em definitivo no Senado. Vai levar uns 3 ou 4 anos para tudo isso entrar em vigor, porque nós estamos saindo da bagunça, do manicômio para uma coisa normal, né, saudável. Mas isso já vai influenciar decisões de investir, vai influenciar expectativas. Portanto, eu faço muita fé. Na reforma administrativa, eu já não tenho o mesmo entusiasmo. Eu acho que o presidente Bolsonaro, ele está com essa reforma desde novembro, ele engavetou esse projeto. Esse projeto tem problemas, porque ele é só para o governo federal. Tem uma reforma constitucional que alguns dizem que tem elementos de inconstitucionalidade, né? E a reforma administrativa, ela é importante, muito mais importante, pelo que ela gera de uma burocracia profissional que melhor fará o Estado funcionar e melhor a prestação de serviços à sociedade. O efeito fiscal é de longo prazo, né? É estancar o crescimento derivado de promoções automáticas, de penduricalhos, né? De uma estrutura de 300 e tantas carreiras no governo federal e outras tantas nos estados e municípios, né? E se você olhar, a história mostra, os países que viraram potência, todos sem exceção, a começar da China, 2 séculos antes de Cristo, todas tiveram por trás um serviço público profissional, eficaz, eficiente, né? Em algum momento essa reforma vai sair, mesmo que não seja nesse governo, mas ela está madura também para acontecer no próximo. É isso. Maílson, vamos dar sequência aqui então, passar a voz agora para o Grupo Master. O diretor Luiz Antônio de Souza Campos fará a pergunta direto para o Maílson da Nóbrega. Boa noite, ministro. Gostei muito da situação em que a sua empresa Tendências colocou o nosso Estado. Então, eu vou trazer um pouquinho para uma visão mais regional, porque já está sendo debatido pelos meus colegas debatedores a situação nacional. E concordo com todos os seus comentários a esse respeito. Mas o nosso Estado, como a sua própria Tendência
definiu, tem uma característica agropecuária. Nós temos hoje uma produção efetiva, sob o ponto de vista de quantidade, e eu tenho 40 e poucos anos aqui no estado e nunca tinha visto uma sequência tão boa de produção e produtividade. Isso tem características, evidentemente, tecnológicas. A área tecnológica está realmente se desenvolvendo, e também sob o ponto de vista de clima. Então, o setor agropecuário está realmente com uma situação muito interessante. Porém, há algum tempo, eu luto, eu fui secretário de Indústria e Comércio aqui no Estado, e lutei muito para poder industrializar um pouco mais o Estado. E isso gera investimento, gera renda, gera emprego e gera recolhimento de impostos. Na sua concepção, é cabível se pensar num tipo de incentivo para a região centro-oeste como um todo, não só para o nosso estado, que possa fazer com que nós deixemos de exportar commodities e passemos a exportar produto final acabado, semi-industrializado ou industrializado. O senhor acha que existe essa possibilidade de ter uma política um pouco diferenciada para trazer as indústrias para cá, para processar essa nossa produção? E estou falando sobre o ponto de vista regional, centro-oeste. Obrigado. Olha, nada, obrigado. Olha, obrigado pela sua pergunta. Realmente faz todo sentido, né? O ideal seria que o Brasil industrializasse o mais possível a sua produção rural, porque agregaria valor, geraria mais renda e assim por diante. Agora, sinceramente, eu não vejo condições de o governo federal liderar um programa com esse objetivo, né? Como eu mencionei antes, o governo exauriu a sua capacidade de investimento por conta do aumento de gastos provocado basicamente pela Constituição de 88, né? Nós temos hoje 95% a 96% do gasto primário do governo federal em gastos obrigatórios de educação, saúde, previdência e pessoal, né? Portanto, o governo federal hoje é um tigre sem dentes nessa área de incentivos à produção e à modernização. O papel dele é cada vez mais o do Estado moderno, né? Que ele cuida das regras, dos marcos regulatórios, das instituições, e deixa ao setor privado e aos governos regionais o papel mais proativo, né? E não do governo federal nesse campo. Agora, essa proposta que os estados estão apresentando na Comissão de Reforma Tributária, ela pode fazer uma mudança importante, porque, como todos sabem, o instrumento que os estados utilizaram para atrair investimento, particularmente na indústria, foi o incentivo do ICMS. Isso gerou uma série de distorções alocativas, renúncia acima do desejável de receita, né? Mas se você olhar no mundo inteiro, é difícil encontrar um país que não tenha algum mecanismo de incentivo ao investimento privado, né? Por exemplo, os Estados americanos, praticamente todos têm isso, né? Só que, em vez de ser incentivo de tributo, é através de garantias de recursos, grants, como se diz em inglês, não é? São repasses. Participei do conselho de administração de uma empresa que produz cerâmicas, e ela vai abrir uma fábrica nos Estados Unidos, e ela foi para o estado que deu o maior incentivo. Como é incentivo? É o incentivo para reduzir o custo do investimento.
ela teve uma reunião com o governador mandou examinar o projeto e disse assim, olha, vamos apoiar esse projeto, está aqui cash, 3 milhões de dólares para você aplicar na compra das máquinas e equipamentos. Com isso, cai o custo do investimento, das instalações, e a empresa se torna competitiva, né? Você pode ter programa desse tipo no Brasil também, porque a reforma tributária proibirá o uso do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, como incentivo fiscal, né? Eu espero que vamos ter uma reformulação dos mecanismos de incentivo à produção por parte dos estados, que pode ser revolucionário, com a vantagem adicional, que o ICMS ele foi usado essencialmente para a indústria, né? Esse novo forma de incentivo ela pode ser usado para atrair investimentos em turismo, em tecnologia, numa gama enorme de serviços que vão da saúde à educação e assim por diante. Forma de atrair investimento não apenas da indústria e aqui da agricultura, mas sobretudo na área de serviços, que é o setor dominante na economia do futuro. Ailson, vamos continuar aqui. O próximo a fazer a pergunta é pela OCB-MS, Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras em Mato Grosso do Sul, é o presidente Celso Regis. Celso, está com você a palavra. Muito bem, Ginês, cumprimentando novamente a todos os nossos participantes, parabenizando o ministro pela excelente explanação na sua parte inicial e agora respondendo todas as nossas perguntas. Ministro, o setor do cooperativismo, do qual eu represento, e o senhor conhece muito bem, enquanto esteve no Ministério, teve grande apoio aos empreendimentos cooperativos do Brasil afora, e há um ingrediente bastante interessante, quando se une o cooperativismo com o agronegócio e com o setor de finanças e financeiros, onde as cooperativas de crédito têm feito um papel importante Brasil afora, em especial para melhor distribuir a renda e fazer inclusão financeira. E a minha pergunta é em cima disso. O senhor colocou agora há pouco que dos boas notícias era a recuperação melhor do que se esperava. O que fazer para nós continuarmos melhorando essa recuperação econômica, aproveitando os modelos empresariais cooperativos no país? Ora, eu acho que tem que avançar nas reformas, é o que resta, né? Quanto ao cooperativismo, eu acho que o cooperativismo já mostrou, particularmente aqui no Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste do país, a sua capacidade de andar com suas próprias pernas, né? Eu tenho feito palestra no país inteiro, inclusive para grupos cooperativistas no sul do país, mais de uma vez, né? É impressionante como o novo cooperativismo no Brasil é profissionalmente muito competente, né? Gerencia os gigantes industriais, são grandes exportadores, competem em pé de igualdade com os seus concorrentes na área não cooperativista, e tem uma coisa nova no cooperativismo brasileiro, que é isso que você falou, o cooperativismo financeiro, né? O cooperativismo de crédito, né? Você tem hoje dois grandes sistemas, né? O Sicov e o Sicredi, que na minha opinião, você poderia mencionar também o sistema da área médica, né? Do Unimed, tem sua área de crédito também. Eu acho que em algum momento deve-se fazer um esforço de uma fusão de todo esse sistema num único banco cooperativo, né? Um banco cooperativo que vai ser poderosíssimo na economia brasileira. E nós reproduziríamos experiências bem-sucedidas do cooperativismo de crédito na Europa e, de certa forma, nos Estados Unidos também. O cooperativismo de crédito responde por metade do crédito nos Estados Unidos. E na Europa, em alguns países, mais do que isso, do crédito rural. O crédito rural americano, metade vem das cooperativas. Crédito para custeio, investimento, comercialização e por aí afora, inclusive compra de terras, né? Mas você tem o caso do Crédit Agricole na França, que eu estudei particularmente, passei um período na França estudando o Crédit Agricole, é uma potência, já foi até maior do que hoje. Você tem o DG Bank na Alemanha, tem o Rabobank na Holanda, tem o Norinchukin no Japão, que eu visitei,
passei um período lá também estudando o Norin Tsukin, o Norin Tsukin é o maior investidor em papéis públicos do Japão, né? E, vamos dizer, nesses países, o agricultor depende quase nada ou nada do governo, né? Ele anda sozinho com as suas próprias pernas, né? E o sistema de crédito é competitivo, tanto o setor privado busca financiar o produtor, como o sistema cooperativista ampara os seus cooperados, né? Isso é uma profecia que eu estou fazendo. Recusei-me fazer outra, mas é que eu estou fazendo. Eu acho que, em algum momento, os atuais sistemas de crédito vão se unir numa coisa muito mais ampla, né? E nós sugerimos aí uma quarta força gigantesca no setor privado, na área de crédito, em condições de competir com os grandes de Bradesco, o Santander. Eu espero estar vivo para ver essa realidade, né? Por hora é seguir esse roteiro, né? Não esperar nada do governo. O governo não tem muito a dar para o cooperativo, a não ser garantir o ambiente macroeconômico e de segurança jurídica estável, né? Macroeconômico estável e de segurança jurídica, que são as condições para o setor privado assumir riscos, investir, gerar prosperidade. É isso. Prosseguindo com a nossa participação aqui, agora quem fará a pergunta é o Sebrae MS. Quem fará essa pergunta é o diretor de operações do Sebrae aqui de Mato Grosso do Sul, o Tito Estanqueiro. Tito, está com você a palavra. Renovando os votos de uma boa noite a todos que nos seguem, eu gostaria de parabenizar inicialmente o Sr. Ministro Maílson da Nóbrega, ex-ministro, pela sua reflexão e pelas contribuições que tem dado, e considerando esses dados mais auspiciosos aqui para a nossa economia, que tem uma matriz económica consolidada no agronegócios e na industrialização, podemos dizer até que acelerada, a gente diria que o MS está bem desse momento difícil que estamos vivendo. No entanto, focando em Sebrae, vamos focar em pequenos negócios, se me permite, Sr. Maílson da Nóbrega. A gente que está aí hoje a campo, visitando os pequenos negócios, vendo que alguns já fecharam, outros a gente levando protocolos de biossegurança para garantir ao consumidor a tranquilidade para que ele possa consumir, tem tido um clamor muito grande pela parte dos empreendedores da falta de acesso ao crédito. O governo, inicialmente, através do crédito emergencial, tentou dar uma vinculada à retenção dos empregos, não é? Tentou dar, de alguma maneira, um primeiro suporte. No segundo momento, nós tivemos o Pronamp, não é? Um programa focado para a micro e pequena empresa, não é? De acesso a crédito, uma taxa diferencial, que também, certamente, mas isso foi insuficiente. Ao mesmo tempo, o nosso ministro Paulo Guedes, sempre que usa falar um pouco sobre o Sistema ES, ele comenta muito de reduzir os recursos para o Sistema ES. Eu não sei se o ministro Maílson da Nóbrega poderia nos dar o seu olhar sobre isso, dado o papel que o Sebrae faz em prol dos pequenos negócios, mas, sobretudo, que modelo a gente poderia ter no Brasil para que o acesso ao crédito para os pequenos empreendedores fosse mais facilitado, de maneira que a gente pudesse realmente contribuir para a retomada da economia. Bom, eu acho que um primeiro ponto é o próprio cooperativismo de crédito, que hoje admite pessoa jurídica como sócio, é uma saída, né, para o acesso ao crédito das empresas de menor porte. No mundo inteiro, mesmo em países ricos, na meca do capitalismo, como é os Estados Unidos, o governo tem uma intervenção para apoiar a pequena e média empresa, né? O Small Business Administration nos Estados Unidos é uma autarquia, não é? Uma espécie de empresa pública de vários anos, décadas, com o papel não apenas de garantir crédito, mas de conceder crédito, né? Fazer um papel parecido com o do Sebrae na área de prestação de serviços à pequena e média empresa, né? Eu acho que é uma coisa que a gente podia pensar um dia no Brasil, né? Você ter um órgão como esse. O Sebrae poderia ser repensado para funcionar nesse sentido, né? No curto prazo, eu acho que não tem muito mais que fazer, a não ser reforçar o Pronamp. Eu acho que o Pronamp foi uma boa iniciativa do governo federal, né?
Eu acho, por outro lado, essa ideia do ministro de acabar com a tributação na folha que favorece as federações, as confederações e o SEBRAE, ele tem uma certa razão, porque isso onerou excessivamente a folha de salários, não tem nada parecido no mundo, não é? Nada parecido com isso no mundo, e a excessiva tributação da folha de salário é responsável, em grande parte, pela informalidade no Brasil, né? Contratar é tão caro, né, que as empresas, sobretudo pequenas e médias, se puderem, fogem disso, contratando na informalidade. E por isso que o Brasil tem quase metade dos seus trabalhadores na informalidade, né? Eu acho que faz sentido apoiar uma organização como o SEBRAE, né? Pelo seu papel no fortalecimento e expansão da pequena e média empresa, né? Se você olhar outros países, como eu falei aqui nos Estados Unidos, Small Business Administration, mas você tem na Alemanha coisa parecida também, na França, não é? E de onde vem o dinheiro? Vem do orçamento público, não é? Você tem mesmo na indústria segmentos do SESI, né, que formam mão de obra, o SENAC, na área de comércio, o SENAI e assim por diante, não é? É uma coisa para discutir, se não seria o caso de alocar recursos no orçamento para isso, e não associar esse trabalho meritório das confederações, das federações e do SEBRAE a uma tributação excessiva e disfuncional sobre a folha de salários. É isso. Ok, prosseguindo, vamos para a última pergunta, e quem fará essa pergunta é o representante do governo do estado de Mato Grosso do Sul, o secretário do Estado, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, o Jaime Verruc. Jaime, é a sua palavra. Boa noite, ministro. Boa noite a todos. Ministro, eu não vou repetir nenhuma das questões, parabéns aí pela apresentação. O senhor realmente ressaltou uma preocupação que nós temos, que é a questão aí da dívida pública, né? E eu queria fazer uma pergunta muito pontual. Me parece que o governo federal ele já sinalizou, e isso está acontecendo durante a semana, que ele faz uma opção pela uma questão do programa chamado Pro Brasil, trabalhando em cima de habitação, trabalhando em cima de PPP, trabalhando em cima de recurso privado. Então, me parece que esse é o caminho que o presidente colocou, e eu acho que o ministro Guedes fica realmente com aquela questão da responsabilidade de não estourar o teto. Então, essa é uma pergunta, como é que o senhor vê essa questão dos projetos chamados aí de estruturantes pelo governo federal, em cima do Pro Brasil, e como é que o senhor vê também um pouco a questão do cenário, eu acho que nós temos, principalmente no Mato Grosso do Sul, uma grande dependência do mercado internacional. Nós precisamos de expansão de China, expansão de Índia, pela nossa característica de produção, seja de commodities, seja... Então, como é que o senhor vê aí a inserção, a continuidade do Brasil nos novos mercados internacionais? Muito obrigado. Olha, sobre o Brasil, o que tem vazado para a imprensa é que a estrutura é completamente diferente da concepção inicial. A concepção inicial era um programa tipo PAC, da época do PT, com 150 bilhões de reais de investimento público. Para você ter uma ideia, a margem no orçamento deste ano, considerado o teto de gasto, é 40 bilhões de reais. Como é que vai investir 150 bilhões? Não sem razão, o ministro Paulo Guedes reagiu. O que ele conseguiu fazer é transformar essa ideia num conjunto de medidas que tem a ver com marcos regulatórios do gás, tem a ver com uma reformulação do programa Minha Casa Minha Vida, uma série de ações, vamos dizer, que teriam que ter um mínimo de coordenação para produzir o mesmo efeito. Mas o papel que se imaginava inicialmente do setor público praticamente desapareceu. Estão falando em 10 bilhões de reais apenas para investimento na área de infraestrutura. No tocante à economia mundial, eu acho que a China já começou a se recuperar. Aliás, a China será o único país relevante a ter crescimento este ano, vai crescer 1,5% mais ou menos. Os demais vão ter quedas expressivas. Na Europa, quedas de 12%, 15%. A Espanha pode ter uma queda gigantesca de mais de 20% do seu PIB em 2020, não é? Mas a Europa tende a recuperar muito mais rapidamente que os Estados Unidos, porque eles lidaram melhor com a pandemia, não é?
Os Estados Unidos têm um problema desse conflito com a China, o protecionismo pode afetar a recuperação da economia, mas eu diria que o que é importante, nós temos que olhar 3 grandes áreas de mercado para os nossos produtos. Primeiro, a Ásia, que é o território do agronegócio. Segundo, Estados Unidos, que é a área de importação de produtos manufaturados. E terceiro, a Argentina, que é o grande consumidor de produtos industrializados de bens de consumo do Brasil, particularmente automóveis, né? 80% das exportações de automóveis, em algum momento, brasileiro, foram para a Argentina, né? E nesse campo, na Argentina não é promissor, não é promissora a situação, eles estão enfrentando uma crise muito séria, passaram agora pelo risco de ter que decretar uma moratória que seria da dívida externa, que seria desastrosa. Felizmente chegaram a um acordo, mas os desafios da recuperação da Argentina são enormes, né? Nos Estados Unidos, eu diria que as eleições podem definir para melhor a situação, né? Todos os sinais são de que o vice-presidente Biden será o vencedor, né? Ninguém pode dizer isso porque o sistema político americano é muito complexo, mesmo que ganhe no voto popular pode perder no colégio eleitoral, mas o Biden está ganhando em todas as áreas em que o colégio eleitoral é relevante, né? Claro, tem 2 meses ainda pela frente, mas eu diria que numa presidência Biden você poderia ter um distensionamento, né, das relações dos Estados Unidos com o resto do mundo. Provavelmente vai privilegiar o multilateralismo, provavelmente os Estados Unidos voltam ao Acordo de Paris, voltam ao OMS, não vai acabar essa disputa com a China, porque vamos dizer, não é rejeição, receio com a China, ela permeia toda a sociedade americana, porque tem a ver com a percepção de que a China caminha para sobrepujar os Estados Unidos como a maior potência do mundo. Isso dá problemas, terá que vai ter guerra. Então, o americano médio, ele vê a China como uma ameaça ao seu bem-estar, à sua segurança. Claro que isso tudo é exagerado, mas existe essa coisa. Portanto, a pressão sobre a China não vai aliviar com a eleição do Biden. Provavelmente vai ser uma negociação mais civilizada, mais previsível, com o instrumento do soft power americano e tudo mais, né? Eu diria que a presidência do Biden vai melhorar o ambiente mundial na forma como os Estados Unidos têm agido de forma inadequada durante a presidência do presidente Trump, né? Isso vai ser bom para o Brasil, né? Eu não espero nada aqui da Argentina, mas eu espero muito da Ásia, né? A Ásia não tem jeito. A Ásia vai ser a região mais relevante da economia mundial nos próximos anos. E a China está voltando à sua posição que ela teve no passado. A gente se esquece que nos últimos 20 séculos, em 18, a China foi a maior economia do mundo, né? E, portanto, ela vai voltar a ser a maior economia do mundo. No início do século XIX, 1810, 1820, a China respondia ainda por 32% da produção industrial mundial. A Inglaterra estava chegando a 10% naquela época, e olha que tinha a Revolução Industrial, né? A China passou por grandes erros estratégicos, o comunismo prejudicou muito o país, embora produziu uma certa unidade, né? Mas a China não tem como, a não ser com uma guerra que se transforma numa terceira guerra mundial, os americanos têm que se conformar pouco a pouco e eles são sobrepujados e no processo semelhante ao que eles já experimentaram, né? No final do século XIX para o início do século XX, os americanos sobrepujaram o Reino Unido como potência número 1 do mundo, né? Isso vai acontecer com a China também. Isso não é ruim para o Brasil, né? Porque quanto mais a China se enriquece, mais aumenta o mercado para os nossos produtos do agronegócio. E daqui a pouco de produtos industriais também. Como a gente sabe, os países que enriquecem experimentam mudança no seu padrão alimentar, uma redução do uso de carboidratos e uma intensificação do consumo de proteínas. E é proteína que o Brasil tem para exportar para a Ásia, né? Proteína da soja, proteína da carne, proteína do frango, proteína do milho e assim por diante, né? Portanto, eu vejo com alguma
vamos dizer, algum otimismo, uma melhora do mercado mundial no pós-pandemia. É isso. Ministro, depois de tudo que o senhor nos trouxe, essa riqueza e essa complexidade de informações, de tudo que o senhor também ouviu dos setores representativos aqui de Mato Grosso do Sul, e falando de Mato Grosso do Sul, uma última pergunta para a gente finalizar. Em termos de futuro, o senhor falou, já deu aí algumas ideias do que pode acontecer no pós-pandemia, mas para Mato Grosso do Sul, os horizontes estão mais claros ou estão mais nebulosos? Eu diria que muito mais claros, né? Porque quando passar a pandemia, desaparece essa nuvem. E o que vai prevalecer são as condições ambientais, estruturais, que têm permitido um progresso sem paralelo na história do Mato Grosso nesses últimos 10, 20 anos. E essas condições estão preservadas na sua estrutura do agronegócio, na sua estrutura industrial, na sua estrutura de serviços, e só tendem a se consolidar e ampliar. Eu acho que o Mato Grosso tende a continuar despontando como um dos estados de maior potencial de crescimento do país nos próximos anos. Eu quero agradecer muito, em nome do Grupo RCN e também da CBN Campo Grande, o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Muito obrigado, ministro, por essa contribuição e por essa participação aqui conosco. Muito obrigado, foi um prazer, obrigado pelo convite. Até a próxima. Até a próxima. Olha, o prazer foi nosso e eu quero então aqui com os nossos colegas, né, com os nossos apoiadores, parceiros que estiveram com a gente, contribuindo com informações estratégicas e perguntas importantes de cada segmento, para a gente fazer esse desfecho, para a gente se despedir. Quero agradecer aqui a presença do Sistema FamaSul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, na pessoa do presidente, Maurício Saito. Maurício, muito obrigado. Vamos dar sequência aqui ao desfecho. Agradecer também ao Senac MS e à FEComércio MS, o diretor regional do Senac, o Vitor Melo, que participou com a gente. Vitor, muito obrigado. Agradecemos a todos aí que estiveram conosco nesse debate, agradecer ao ex-ministro, a parceria da CBN e colocar o sistema FEComércio sempre à disposição de todos. Foi um importante momento aqui da gente debater economia, que é um tema absolutamente relevante para todos nós. Obrigado mais uma vez, obrigado CBN e até a próxima edição. Nós é que agradecemos, Vitor. Quero agradecer também muito a participação do Grupo Master, o diretor Luiz Antônio de Souza Campos, que participou com a gente. Senhor Luiz, muito obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Eu acho que foi muito positivo. Toda a nossa conversa, meus colegas debatedores foram muito felizes nas suas perguntas e o ministro realmente tem uma experiência grande e esclareceu bastante coisa. Quer dizer, tem um lado, a gente está sempre preocupado com o lado otimista da coisa, né? Então, a gente viu que existe realmente otimismo na fala dele. Obrigado a CBN, obrigado, Ginês. Até a próxima. Obrigado, Luiz. Obrigado pela participação. É verdade, o ministro trouxe aí um choque de realidade, tanto do ponto de vista positivo, como também os desafios que temos pela frente. E agradecer a OCBMS, que é o Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras em Mato Grosso do Sul, Celso Regis. Obrigado, Celso. Ô, Ginês, obrigado aí também a todos os parceiros. Um prazer enorme em rever. Fazia tempo que eu não via os amigos e vi o Luiz Antônio aqui agora. Maurício, a gente tá vendo sempre aí da FamaSul, o Jaime, o Tito lá do Sebrae, né? O companheiro Beto aí do Sistema FEComércio, a gente sempre está vendo. E eu queria manifestar aqui uma celebração. Amanhã, 121 anos da nossa capital morena. Queria saudar todos os campograndenses. Um abraço a todos e parabéns mais uma vez, CBN. Tamo junto.
Tamo junto, Celso. Muito obrigado. Agradecer também a participação do Sebrae MS, o diretor de operações, o Tito Estanqueiro. Obrigado, Tito. Nós que agradecemos a oportunidade de estar junto em tão importante debate com o nosso ministro Maílson da Nóbrega, que trouxe reflexões que são fundamentais para tomar a decisão do empresário. Eu diria que otimismo, porque o setor privado investe, mas cautela, porque o setor público tem um grande desafio. Com toda a certeza, a palavra certa é gestão. E pensando em pequenos negócios, é gestão no dia a dia, gestão firme, que a gente vai conseguir superar esse momento que estamos vivendo. Muito obrigado, Ginês, e a todos que nos seguiram. Nós é que agradecemos, Tito, também de registrar aqui a participação e o agradecimento ao governo do estado de Mato Grosso do Sul, que participou hoje com o secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, o Jaime Verruc. Jaime, muito obrigado pela participação. Obrigado, parabéns a todos vocês aí pela live. E eu gostaria de chamar a atenção por esse estudo que o ministro Maílson apresentou, onde mostra que o Mato Grosso do Sul, ele na verdade é um estado com capacidade de resiliência, quer dizer, ele tem capacidade de ter a maior taxa de crescimento do PIB no Brasil em 2020, por uma série de situações que foram apresentadas aí pelo ministro. Então, boa noite, obrigado, e sempre aprendendo numa live dessa com os meus companheiros e também o excelentíssimo ex-ministro que nos deu aí uma aula extremamente gratificante. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Jaime, pela participação. Quero ver se a gente consegue voltar com o Maurício Saito, da FamaSul, porque na hora que a gente foi se despedir, estava um probleminha no áudio. Maurício, vamos ver se a gente consegue te ouvir agora. Boa noite, Inês, mais uma vez. Eu quero simplesmente agradecer a participação nessa live e parabenizar o Grupo RCN por esse brilhante trabalho de compartilhar conhecimento com todos nós aqui da sociedade sul-mato-grossense. Muito obrigado pela participação e mando um abraço a todos os participantes dessa live também. Nós que agradecemos, Maurício. Obrigado pela participação. Olha, a gente quer agradecer muito as pessoas que estiveram com a gente hoje nessa live, não importa em qual lugar do Brasil e do mundo, mas especialmente as pessoas que estão em Mato Grosso do Sul, seja em Três Lagoas, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Campo Grande, que está de aniversário amanhã. Não deixe de ser um presente essa live que a gente está fazendo aqui para a nossa capital. E agradecer a todos os apoiadores que estiveram conosco nesse desafio. Tem aí desafios também para fazer a live? Claro que tem, mas a gente está aqui para superar esses desafios. E eu quero já chamar você, que é nosso telespectador, nosso ouvinte, que acompanha o Grupo RCN e a CBN Campo Grande, que no dia 29 de setembro já temos um outro encontro marcado. E o debate será a força do agronegócio em Mato Grosso do Sul e os caminhos pós-crise. O nosso convidado, então, nessa ocasião, no dia 29 de setembro, será o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. O convite já está feito, mas é claro que nós vamos lembrá-lo assim que a gente for se aproximando da data. E eu quero agradecer mais uma vez toda a equipe que esteve aqui com a gente, a equipe também da CBN, a equipe do Grupo RCN em todas as praças, em todas as cidades aqui de Mato Grosso do Sul e principalmente você, que nos deu audiência, nos apoiou, fez os comentários e a gente agradece muito a sua participação. Dessa forma, a gente finaliza mais um projeto, mais uma edição do RCN e CBN em Ação Live 2020. Uma boa noite para você. CBN em Ação Live 2020. Realização: Grupo RCN de Comunicação e CBN Campo Grande. Patrocínio: São Francisco, uma empresa do Sistema Apvida. Sistema FamaSul. Concessionárias Ford, Automaster e Monza. Hospital Proncor. Sistema OCB-MS e Unigran EAD. Apoio: Fecomércio MS, Senac MS, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Sebrae MS e Zoom Publicidade.